E aí pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou fazer algumas considerações sobre esse livrinho aí que está aí do lado, Tabuada. Porque o que me levou a fazer gravar esse vídeo? Começar algumas solicitações que eu recebi e também porque é um problema que eu estou vivenciando hoje em dia. Não sei se vocês sabem, eu sou professor de matemática da rede de ensino estadual do Rio Grande do Sul. E é com grande tristeza que eu tenho percebido que esse conteúdo, né, da tabuada tem sido relegado aos últimos planos do foco de ensino da matemática, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, né, porque eu sou oriundo do Rio de Janeiro, eu tenho visto isso lá também. O que acontece? Em sala de aula eu vejo alunos do ensino fundamental e ensino médio com extrema dificuldade de fazer contas básicas de soma, de subtração, de multiplicação. E né, se de soma e subtração já tem problema, que dirá divisão. Né? E eu pude perceber isso porque na minha infância esse livrinho aqui a gente usou bastante. Né? E eu pude perceber a importância desse livro no decorrer dos anos subsequentes. Eu tenho aplicado esse método que eu vou mostrar para vocês no vídeo, tem gerado resultados bem positivos. Então, se você for colega, educador, ou se você tiver na situação de estudante com dificuldades para fazer essas contas básicas, eu sugiro, tente usar esse método. Acredite que eu tenho conseguido frutos bem positivos. Tá? É uma coisa bem simples, que procura tirar aquela aura de dificuldade da tabuada e trazer ele para mais próximo do aluno, mostrando que ele pode aprender o conteúdo e poder se livrar daquela coisa constrangedora de ficar contando nos dedos. Né? Isso no ensino fundamental você até entende, mas eu pelo menos já começo a mostrar para o aluno que ele deve se desligar desse fantasma. Né? Eu até brinco com eles que eu vou fazer um exorcismo, né, para retirar esses fantasmas. Agora imagina um aluno, um estudante do ensino médio contando nos dedos, ou então utilizando daquelas réguas que tem a tabuada, ou então daqueles lápis que contêm a tabuada no seu corpo, né, pintado. Então, gente, espero que vocês aproveitem o vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, a área de comentários aqui do nosso canal está disponível. E vamos ao que interessa então, tá bom? Então vamos dar continuidade. Então, pessoal, está aqui a tabuada completa. Então, o que eu faço, né, na prática? Eu evito mostrar a tabuada completa para o aluno que está com dificuldade justamente nessa área. Né? Pensa comigo. Se o aluno não consegue memorizar devido a algum bloqueio que se instalou nele, que a gente não sabe aonde, nós precisamos estudar isso, porque a intenção é ajudar aquele aluno a se libertar de ficar contando nos dedos ou ficar fazendo tracinho, né, com aqueles risquinhos no caderno para contar. Né, o cerne, né, o núcleo desse método é ajudar o aluno a se libertar disso. Ficar olhando a tabuada, ou então até mesmo usar celular ou calculadora para fazer operações básicas. Tá? Então, se ele está com algum bloqueio com a tabuada, então a melhor coisa a se fazer é não apresentar a tabuada completa, né? Porque isso, a quantidade de contas, quantidade de números, ele fala assim, eu nunca vou conseguir decorar isso tudo. E aí o bloqueio só tende a aumentar. Então, é isso que a gente precisa quebrar. Tá? Então, ó, não apresenta a tabuada completa.
Por isso, o método consiste em quê? Nós vamos começar pela tabuada mais simples, a do 1. Né? E aí, por que eu começo com a tabuada do 1? Porque assim, ó, a gente faz a apresentação da tabuada para o aluno com ela, porque para que a gente obtenha os resultados, basta que eu repita o segundo número, que está sendo o fator multiplicativo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Qual é o resultado dessas operações? É isso que eu apresento ao aluno. 1 vezes 1, basta eu repetir o segundo número. Tá? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Então, fica fácil dele memorizar a tabuada do 1. É a mais simples que tem. E por que eu escolho essa tabuada do 1 para começar todo o processo? Porque ela vai se transformar na primeira linha da tabuada. Tá? Ela vai ser a primeira linha. Então, com essa primeira tabuada do 1, eu já consigo a primeira coluna da minha tabuada e a primeira linha completa da minha tabuada, daquela tabuada inicial que eu convencionei, né, que eu sugeri a vocês que não mostrasse ao aluno. Tá? E se você é o aluno que está com dificuldade de estar assistindo esse vídeo, começa com a tabuada do 1. Eu vou mostrar por quê. Né? A partir dessa tabuada do 1, né, ela vai se transformar na primeira linha da outra tabuada. Então, 1 vezes 2, que dá 2. Se eu inverter 2 vezes 1, vai ser 2. Né? O mesmo resultado. Tá? 1 vezes 3 dá 3. Então, 3 vezes 1 também dá 3. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 1 é 4. Então, eu mostro ao aluno, isso serve para você que está com dificuldade na tabuada, que se na primeira linha, né, o resultado dessas operações aqui, basta eu pegar o segundo número da operação e ele vai se tornar o resultado, né, 1 vezes 5, por exemplo, dá 5. Então, se eu espelhar isso, ao invés de 1 vezes 5, eu botar 5 vezes 1, eu vou continuar obtendo o mesmo resultado. Então, né, 5 vezes 1 dá 5. Tá? Então, eu pego a primeira coluna, que é a tabuada do 1, ela se transforma na primeira linha da minha tabuada. Tá bom? Então, de cara, né, eu já consigo, com uma tabuada simples, mostrar para ele que ele consegue fazer esse trabalho de mudar a coluna para a primeira linha, na primeira coluna para a primeira linha, mantendo os mesmos resultados que ele obteve com a tabuada do 1 na primeira coluna. Tá? Então ele já obtendo esse aprendizado, né, ele agregando esse valor, o que vai acontecer? Ele vai se sentir estimulado, né, a prosseguir usando o método. Tá? Porque o bloqueio vem do seguinte fato: se eu não consigo fazer as operações mais simples, ele pensa assim, eu não vou conseguir as operações mais complexas. Tá? Então, se a gente conseguir quebrar esse primeiro paradigma dele, as próximas etapas do processo vão se tornar mais fáceis e ele vai se sentir fortalecido, encorajado para prosseguir no seu aprendizado. Tá bom? E aí, com essa primeira parte, o que nós vamos fazer a seguir? Vai ser pegar a última linha, que é a tabuada do 10, e descer essa coluna. Né? Nós vamos fazer a última coluna, que é a tabuada do 10, porque ela também é simples, tanto quanto a tabuada do 1. Né? Para a gente obter os resultados da tabuada do 10, basta a gente acrescentar um zero no último algarismo, no último número. Tá? Então aqui, ó, 10 vezes 1, basta eu pegar o 1 e colocar um zero depois, que é o resultado. 10 vezes 2, basta pegar o 2 e colocar um zero depois. E assim sucessivamente. 10 vezes 3, basta pegar o 3 e colocar um zero. Tá?
até chegar no 10 vezes 10, que é só pegar o 10 e colocar um zero. Tá? Então a tabuada do 10 também, ela segue esse padrão de simplicidade e permite com que o aluno possa subir mais um degrau nesse aprendizado da tabuada, sem, quebrando paradigmas, quebrando traumas que ele possa ter trazido ao longo do seu aprendizado no ensino da matemática. Tá? Então, se a gente consegue fazer, se a gente conseguir fazer com que ele entenda as duas etapas anteriores, essa terceira aqui vai ser mais tranquilo de passar para ele esse conhecimento. E ela também ela é simples, e eu peguei essa última coluna aqui, a tabuada do 10, por quê? Assim como a primeira coluna se transformou na primeira linha, a tabuada do 10, que é a última coluna, vai se transformar na linha de baixo, na linha inferior. Tá? Vai ser algo desse tipo aqui, ó, tá bom? Eu peguei a última coluna e ela se transforma na última linha. Percebam que os quadrados, né, os retângulos da primeira coluna, basta eu fazer a inversão deles para fazer toda a linha inicial da minha tabuada, e a última coluna, quando eu jogo para ser a última linha, eu faço essa inversão ao contrário. Tá? Então aqui, ó, 10 vezes 9 é a mesma coisa que 9 vezes 10. 10 vezes 8 é a mesma coisa que 8 vezes 10, e assim sucessivamente até chegar no 1 vezes 10. Então, vocês conseguiram perceber a lógica desse processo? Então a gente vai, por aproximações sucessivas, mostrando para ele que a lógica por trás desse processo é mostrar para ele que algumas operações se repetem e outras estão embutidas dentro das demais operações, mas isso é um processo mais à frente. A gente precisa primeiro que ele construa essa base, e eu acho até interessante porque o formato esse desenho retangular, ele é como se fosse o alicerce de uma casa, e na realidade a gente está construindo a casa do conhecimento matemático do aluno, que tem dificuldade. Tá? Então isso aqui vai servir como um alicerce para que ele possa ir construindo parede por parede o seu conhecimento matemático. Tá? Por fim, a gente vai incluir mais uma coluna e mais uma linha. E a coluna e a linha que eu optei por inserir são linhas também que têm uma certa simplicidade na sua concepção, é a coluna do 5, da tabuada do 5, e a linha, né, também correspondente à mesma operação com o 5. Tá? Então vai ser a coluna da tabuada do 5 e a linha da tabuada do 1, que vai sendo multiplicado por 5. Tá? Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5, seguindo o mesmo padrão da coluna da tabuada do 5, com a mesma regra de formação que nós usamos para a primeira coluna se transformando na primeira linha e da última coluna se transformando na última linha. Tá? Então, essa coluna do 5 vai se transformar na linha das operações de multiplicações com o 5. Tá bom? Então, a primeira que a gente vai inserir após todo esse processo vai ser a coluna do 5. Tá? 5 vezes 1, 5 vezes 2. Seguindo, né, mostrando para ele que os resultados, né, para o aluno no caso, né, que os resultados obtidos nessa coluna, a partir da primeira, que é a mais fácil que tem, 5 vezes 1 é o próprio 5, e aí os resultados subsequentes, eu só vou adicionando 5 unidades ao resultado anterior. Então, se essa primeira aqui, o resultado dá 5, a segunda, basta eu somar 5 que dá 10, e aí eu vou só somando 5. Tá? Então, aqui, ó, apesar de ser simples,
Qual é o meu conselho, minha sugestão, né? Eu estou mostrando todo o processo num espaço limitado de tempo, né? Para que esse vídeo não fique muito longo, mas façam por etapas, não precisa atropelar todo o processo. Permita que o teu aluno, ou que você, se é você que está com dificuldade, permita-se que você consiga ganhar confiança nas etapas anteriores, para que você possa passar para as etapas subsequentes, tá bom? Então, preenchida essa coluna da tabuada do 5, mostrando ao aluno que basta eu ir acrescentando 5 unidades à operação posterior, que você consegue encontrar o resultado, aí você agora vai preencher a linha, né, correspondente às operações do 5. Tá? Então é essa daqui. Ó. Então nós fechamos toda a parte básica, né, a estrutura básica é como se fosse uma casa realmente, em que nós levantamos as paredes sob uma base, sob o alicerce, e a partir daí, percebam que sobraram poucos espaços em branco. Se o aluno entendeu o processo de montagem dessa estrutura, as demais partes vão ficando mais fáceis, tá bom? Tudo vai depender do estímulo certo, do momento adequado, né? Cada um tem um pouco mais ou um pouco menos de dificuldade, né? Mas no momento em que você consiga detectar que esse aluno está contando nos dedos, ou que ele depende de uma tabuada física para poder fazer as contas básicas, tente auxiliá-lo usando esse método, essa metodologia. Eu tenho usado com meus alunos, né? Eu tenho um grupo de alunos que estava com bastante dificuldade. Eu tenho usado esse método e eles têm apresentado um grande progresso no sentido de se libertar desse... É uma espécie de constrangimento, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é a que retrata melhor essa postura do aluno, né? Você vê que quando está fazendo a conta, ele pega a tabuada meio que escondido dos demais colegas, né? Porque ele vê que os demais colegas estão um pouquinho mais à frente dele. Já conseguem fazer algumas operações sem precisar do recurso da tabuada, né? Ou então ele fica ali contando nos dedos, mas escondido para que ninguém veja. Então, usando esse método, eu tenho conseguido resgatar a dignidade matemática de alguns desses alunos, tá bom? A partir dessa estrutura básica, basta a gente ir mostrando para eles, né? Se eu, como exemplo, né? Mas isso pode ser feito com qualquer das tabuadas, né? A tabuada aqui do 5, quando a gente foi começando a preencher, que basta ir adicionando 5 unidades à próxima linha para que eu obtenha o resultado. Então, essas colunas que estão em branco, colunas e linhas, basta eu adicionar ou subtrair, né? Basta explicar isso para ele, que à medida em que ele ganhe confiança nesse processo inicial, a lógica se instala com mais facilidade na mente do aluno, e aí ele consegue já fazer algumas inferências bem interessantes, né? E consegue começar a caminhar sozinho, né? Como eu falei anteriormente, assim que a gente consegue resgatar essa dignidade matemática do estudante, tá bom? Eu acelerei o processo, vocês não precisam jogar tudo isso, todo o processo, todas essas etapas de uma vez só. Faça um parcelamento para que ele consiga digerir melhor todo o processo, tá bom? Lembrem-se que se ele está contando nos dedos, fazendo risquinho no caderno, precisando de tabuada, de calculadora, é porque ele criou um bloqueio, né? E às vezes não é tão fácil assim a gente quebrar esse bloqueio, tá? Mas é possível, eu tenho visto,
tenho conseguido alguns resultados de sucesso, e é só uma questão de paciência e de vontade de ajudar esses alunos a recuperar a dignidade matemática, tá bom? Qualquer coisa, área de comentários, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o uso do método. Eu sei que é um vídeo que foi projetado para não ser muito longo realmente, né, apresentando uma experiência que eu tenho aplicado com os alunos em sala de aula, alguns que têm dificuldade, e tenho apresentado resultados bastante promissores, tá bom? Então eu agradeço aí a quem ficou até o final desse vídeo, e sugestões, área de comentários, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Obrigado pela visita. Não se esqueça de curtir se gostou do vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!